A graça e a paz, irmãos. Quero, quero contar aqui uma experiência, né, a qual eu tive assim que a apóstola ministrou sobre a minha vida, né. Eu caí ali, né. Eu só lembro assim que apareceu um anjo para mim, né. Eu fazia a pergunta para ele e ele respondia que o Senhor Todo-Poderoso, né, o Deus Pai tinha mandado ele ali naquele momento para me se encontrar com ele. E aí quando eles me levavam assim numa parte do céu que era naquele lugar, é como se, sabe assim, tivesse num globo e via muito raio, muito trovão assim. Era algo assim que dava medo na hora, entendeu? Mas quando o Senhor começou a falar comigo, ele falava assim que não era para me ter medo daquele lugar, que aquele lugar era uma parte do céu. E era um lugar assim, irmão, muito assim, não posso nem dizer, era forte demais o que eu tava sentindo ali naquele lugar, né? E o Senhor começa a falar comigo, e ele falava que ele queria me ensinar algo e queria ensinar algo para as pessoas, que queria trazer, né, algo que pudesse despertar muitas pessoas. E naquele momento ele me leva numa outra parte do céu, a qual via um homem, né, e esse homem assim ele tinha numa faixa de uns 30 anos ou menos, né? E era um homem meio alto, né? E quando eu olhava para aquele homem eu ficava assim, e o Senhor falava assim: vai até ele, vai até ele. E eu ia até ele. Quando eu chegava lá, né, eu perguntava quem era. E aquele homem, irmão, se apresentava para mim como Paulo, entendeu? E eu falava assim: Paulo, mas que Paulo? Você era alguém da terra? Ele falava assim: sim, eu era. Eu era um dos profetas do Senhor. Aí eu falei: Paulo? Eu sou Paulo. E ali, irmãos, vinha na minha mente umas perguntas para me falar com ele, entendeu? Era automático, assim, eu pensava e eu falava assim: eu quero te perguntar algo e tu pode me responder? E ele falava assim: tu pode perguntar, o que você quer que eu diga? E eu falava com ele, eu falava assim: eu queria saber, né, como foi para que tu se tornasse aquele grande homem, né? Aquele homem usado pelo Senhor que dava a sua própria vida para fazer a vontade de Deus. E ali, irmão, aquele homem ele me respondia com uma voz assim suave, com como se fosse com carinho, com ensino, entendeu, irmão? E quando eu ouvia ele falar, era como se eu sentisse assim algo penetrando no meu coração. E ele começava a me ensinar. Ele falava assim para mim, quando ele teve um encontro com Deus, né, que ele viu quem era Deus na vida dele. Ele falava para mim que daquele dia a vida dele foi transformada. Foi um encontro assim que ele não esperava, né? Conhecia Deus pessoalmente ali. E ele falava para mim assim que depois que ele conheceu a Deus, né, que ele conheceu o poder do Senhor ali, ele falava assim que para Deus que ele queria buscar um nível de santidade ainda maior, ainda mais forte. E ele começou a se entregar. Ele falava para mim, ele falava assim: todos os ensinamentos que o teu mestre, ele falava para mim, ele te dá, é para que você aprenda algo. Eu falava assim: mestre? Eu falei assim: você tá falando de Jesus? Ele falava: não, o na terra, aquele que o Senhor colocou na vida de vocês, aquele que o Senhor tem usado para ensinar vocês algo. E eu lembrava dos apóstolos, né? E ele falava assim: são eles. Então ele falava assim:
quando eu me aperfeiçoei na vontade de Deus, que eu comecei a me santificar, eu perguntava, eu orava a Deus, né, para que eu pudesse subir a um nível ainda mais profundo com Ele, mas que eu pudesse ser elevado para me morrer fazendo a vontade dele. E ele falava assim: eu quero te apresentar uma outra pessoa que conviveu no mesma época que vocês, a qual vocês tenham tido muitas experiências, assim como vocês. E eu ficava ali, irmãos, e aparecia um outro homem. Quando esse outro homem aparecia, eu reconhecia, porque eu já tinha visto uma vez. E quando eu olhava aquele homem, eu corria, eu abraçava ele, eu via que era o pastor Kenzo. E eu falava para ele, né, que eu estava muito feliz de ver ele novamente. E ele falava para mim: eu não te falei que a gente ia se encontrar de novo? E eu lembrava, irmão, de uma outra experiência que o Senhor tinha me mostrado ele, e que ele tinha me falado isso. E ali ele começou a me dar um outro ensinamento, e eu começava a fazer pergunta a ele. Eu falava assim: como foi para você buscar esse nível, essa santidade com o Senhor? E ele falava, irmão, que tudo que a gente está vivendo, ele viveu. Irmãos, ele falava assim que quando ele começou a orar a Deus, que o Senhor começou a dar experiência para ele, ele falava que ele ficava confuso porque ele não entendia, mas ele começou ali a ter um nível de santificação com Deus ainda mais profundo, e ele começava a orar, ele começava a jejuar, e ele disse que ali ia matando toda aquela carne, aquela vontade de estar fazendo as coisas do mundo. E ele falou assim que ele começou a viver para Deus, ele começou a querer mais a Deus. E ele falava assim: toda vez que eu começava a jejuar, a orar, era como se o corpo de Deus estivesse em mim, e eu começava a querer ainda mais. Ele falava assim: por muitas vezes Satanás aparecia na minha frente, ele começava a me afrontar, e às vezes o Senhor me dava uma estratégia para me lidar com aquilo, né? Muitas vezes apareceu bruxos, feiticeiros na minha porta. Eu vi assim como vocês tenham visto também, entendeu? Ele disse assim que esse é um outro nível de santificação, mas ele falava bem assim para mim: olha, tem algo que tem atrapalhado muitos de vocês dentro da casa de meu pai. E eu falava assim: mas o que é? Ele falava assim: a tecnologia tem afastado a santificação de vocês com o Pai. Ele falava assim para mim: quando eu ia querer fazer alguma coisa, de estar mexendo em celular ou na internet para me pesquisar alguma coisa, na hora o Senhor falava comigo. E quando ele falava, irmãos, eu não rejeitava a voz dele. Eu ia orar, eu ia me santificar, e aquilo eu ia esquecendo. E eu comecei a fazer isso dia após dia. E o Senhor começou a me alimentar diferente. Eu começava a ler a palavra dele noite e dia, para que eu pudesse entender, para que eu pudesse manusear ela bem. Não só para me falar com outras pessoas, mas para falar comigo mesmo, ele falava, né? E ele falava assim, ó: muitos jovens hoje, eles têm se afastado por causa disso. Ele falava assim que muitos, quando ele via no inferno, que a tecnologia tinha arrastado muitos jovens, muitos adultos ao inferno, porque ele falava assim que aquele demônio que estava dentro é como se ele controlasse toda a sua mente, e você não tinha força. E o Senhor, ele falava para mim assim, que era para mim começar a vigiar, senão eu podia ser uma presa fácil para Satanás. E toda vez que eu ia, o Senhor falava comigo, eu preferia obedecer a voz de Deus do que aquela minha vontade da carne. E eu começava, irmãos, a me santificar. Ele falava, irmão, para mim, e eu começava a ouvir aqueles ensinamentos dele. Ele falava assim:
Você tem visto o sacrifício que os seus mestres têm falado com vocês? Vocês têm visto o sacrifício dele para a obra, para fazer a vontade do Pai? Tu tem visto a santidade que ele tem elevado, o nível que o Senhor Deus tem levado a eles a ter uma experiência com ele? E eu falava assim para eles, eu vejo isso na vida deles. Eu falava assim para ele, eu falo assim, eu vejo o próprio Senhor agindo na vida dos apóstolos, que eles têm um ensinamento a qual eu nunca imaginei que eles iam nos dar. Mas ele falava assim, sabe quem é que dá a eles? É o próprio Deus. É o próprio Deus que fala com eles. É por isso que hoje eles são mestres de vocês. Ele falava assim, abre os seus ouvidos aos ensinamentos dele. Tudo que ele falar não é para o seu mal, mas é que vocês venham abrir os seus ouvidos para que vocês não sejam presos de Satanás. E ali, irmãos, apareceu o anjo para mim de novo. Ele falava assim, vamos. Eu falava, ainda não. Ele ainda vai me falar mais coisas. Ele falava, não, só até aqui tu pode ouvir. Eu quero te levar num outro lugar. E aí, irmãos, ele me tirava do céu. E eu achava que a gente vinha pra terra, assim, né? Eu vinha guerrear. Mas não, ele me levava ao inferno. Quando ele me levava ao inferno, eu via um jovem. Ele tinha numa faixa de uns 15, 16 anos. E esse jovem, ele estava sendo torturado por demônios. Mas só que naquela hora que eu chegava, eles paravam de torturar aquele jovem. E aquele anjo falava assim, fala com ele, pergunta dele, por que ele está aqui? E eu perguntava, irmão. Quando eu perguntava dele por que ele estava ali, ele começava a chorar. E ele começava a clamar ao Senhor. E ele falava bem assim, sabe por que eu tô aqui? Por desobediência. Eu era filho de um pastor. O meu pai me ensinava o verdadeiro caminho. Mas o que eu queria era estar em celular. O que eu queria era estar com meus amigos. O que eu queria era fazer tudo aquilo que não agradava ao Senhor. Então todos os ensinamentos que o meu pai me dava, eu não obedecia, eu não dava ouvido a isso. E eu comecei, irmão, a me aprofundar ainda mais. E aquela coisa de querer saber ainda mais das tecnologias, isso foi me aprofundando. E as minhas amizades, irmão, começou a me afastar do caminho daquilo que o meu pai estava me ensinando. E ele falava assim, mas hoje eu me arrependo, porque eu não dei ouvido a ele. Não era para mim estar aqui, era para mim estar junto com o Senhor, era para mim estar no céu. Mas esse foi o lugar que eu escolhi para minha vida, porque eu não quis dar ouvido àquele que queria me ensinar. E aí, irmãos, eu sei que eu ficava muito triste de ver aquele jovem ali sendo torturado. E aí apareceu um outro homem, né, que o anjo do Senhor me dava permissão ali para me falar com ele, né? E quando eu falava com aquele outro homem, irmão, ele tinha assim uma faixa de uns 30 anos. E aquele homem falava assim, eu fui muito usado por Deus. Eu fui muito usado por ele, não só em profecias, mas na sua palavra. Eu manuseava bem a palavra. Mas por eu deixar o comodismo me alcançar, eu acabei me esfriando. Eu achava que eu não era para mim orar todos os dias. Eu achava assim que eu já estava num nível com Deus, que eu não precisasse mais fazer as coisas que como antes. E aí eu comecei, irmãos, a me esfriar. Eu comecei a me esfriar, e quando eu menos percebi, irmãos, aquele dom que Deus tinha me dado de ver as coisas espirituais a olho nu, de ver demônios, de ver enfermidade nas pessoas, eu não tinha mais. Quando chegou um dia que eu tentei
me consertar com Deus, já era tarde, irmão. Eu já tinha me afastado do caminho do Senhor. Aí eu tinha entrado no comodismo, eu tinha entrado num nível que já não tinha mais ali nada a se fazer, porque eu achava que Deus não ia me perdoar, porque eu já tinha esquecido dele. E ali, irmãos, assim como a gente se afasta, ele falava para mim, eu via o próprio Espírito Santo se afastando da minha vida, mas eu não tinha força para alcançar novamente aquele chamado, aquela vontade de orar a Deus, aquela vontade de se ajoelhar e pedir perdão. Eu não tinha, ele falava para mim. E quando ele tentou, irmãos, já era tarde para ele. E ele morreu, ele foi parar no inferno. E ele falava assim: diga a essas pessoas não brincarem com o dom que Deus deu. A oração é uma coisa séria. O dom de Deus é uma coisa séria. Ele falava: tudo aquilo que o Senhor ele dá, o Senhor ele vai cobrar. E quando ele cobra, ele falava, irmão, que é com dor, porque a gente pensa que a gente já sabe de muita coisa e a gente não vai cair, mas a gente está enganado, porque Satanás ele sabe trabalhar para a pessoa cair muito rápido. E ele falava assim: eu sei que onde você está tem muitas pessoas que têm dom de Deus, fale para eles vigiarem, não perder essa essência. E aí, irmãos, eu queria ficar mais ali conversando, e aquele anjo ele falava: vamos, vamos, e eu falava: espera, ele ainda não terminou. E ele me puxava, irmão, e ele me tirava dali e me levava novamente naquele primeiro lugar onde eu estava com o Senhor. E o Senhor falava bem assim para mim: muitos daqueles que eu dei dom me rejeitaram. Eles têm preferido as coisas do mundo do que estarem dentro da minha casa orando. Mas toda vez que eles me rejeitarem, eu me afasto deles. Toda vez eu tenho um chamado, mas eles não têm escutado. Ele falava para mim. E ele falava assim: diga a eles que eu não esqueci, mas eu não posso trabalhar onde eles não me querem, ele falava. E aquilo doía assim no meu coração, porque o Senhor falava com tanta verdade, que parecia assim, irmão, que era você, era eu que estava afastado do caminho de Deus. E ele falava assim para mim: não perca, assim como eu dei a vontade de querer orar para o meu servo, assim eu darei a todos vocês, mas vocês têm que entrar num nível de santificação comigo. Eu vou ajudar cada um, mas aqueles que me rejeitarem, eu não posso estar perto, eu tenho que me afastar. Aí eu sei assim, irmão, que eu começava a voltar, e ele falava assim para mim: não esqueça, fale para eles que eu estou esperando, mas que eu não posso trabalhar onde eles não me querem. Inclusive, irmão, eu tava lá no inferno ainda, né? E eu via uma irmã aqui da igreja, e eu via assim os demônios torturando ela, né? Eles enfiavam assim uma garra na barriga dela, e eu via um outro demônio segurando a cabeça dela e começava a chamar ela de meu cavalo. E ele falava assim: tu tem que fazer a minha vontade. E aí eles começavam tipo assim a controlar ela, né? E aí eu ficava vendo aquela cena, irmãos, e era uma coisa assim muito, muito aterrorizante, né? Mas só que quando eles falavam isso, eles não falavam só para eles dois ouvir, ele falava pro inferno todo ouvir. E aí ele ainda falava bem assim, ó: eu sei de cada um daqueles que perderam a essência de orar, né? E a gente trabalha para que eles não se levantem, que eles permaneçam aí sem orar. A graça e a paz do Senhor, amados irmãos. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra que está em Apocalipse capítulo 3, versículo 11,
que diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, né? Tem uma versão que diz: para que ninguém roube a sua coroa. Irmãos, que experiência forte, que experiência tremenda. Glória a Deus. Eu estava lá quando o irmão foi arrebatado, eu vi, né, o tempo lá que ele ficou no chão lá em experiência, e, né, você ouviu, né, essa conversa que ele teve com Paulo, essa conversa que ele teve, né, com o Kenzo, né, muito conhecido, né, Kenzo Atsushi, muito conhecido nos testemunhos, né, as experiências. A mim, amados irmãos, e o que me chama a atenção é a questão, né, da tecnologia, né, a questão de muitas vezes nós nos distrairmos, né, e deixarmos de orar, deixarmos de ler a palavra, deixarmos de fazer algo, né, que edifica, né, deixar de remir o tempo, né, amados irmãos. Que coisa tremenda, né, essa conversa no céu, depois esse diálogo no inferno com as pessoas lá que estão no inferno porque se descuidaram, se distraíram, saíram do foco, saíram do objetivo, né, e perderam, né, a sua salvação. O inimigo trabalhou, porque o inimigo ele trabalha, o inimigo ele usa de diversas ferramentas para que a pessoa perca a salvação, não é isso, apóstola? É isso, né? Satanás ele sempre tem as suas astúcias, os seus meios para fazer de todas as formas, né, que o servo de Deus ele perca a salvação. É por isso que nós precisamos estar em uma vigilância diária, né, uma vida com Deus diariamente, de oração mesmo, e mais que tudo de vigilância, para que a gente não venha, para que o adversário não venha roubar a nossa coroa, né, irmãos, e comprometer a nossa salvação. Então nós estamos vivendo um tempo em que a volta do Senhor ela está próxima, ela se aproxima. E nós precisamos estar com a nossa vida no altar de Deus. Nós precisamos estar guardados no Senhor. E nós precisamos ter uma vida de oração, uma vida de entrega total. É tempo de santificar-se, né? Chegou aquele tempo em que a Bíblia fala que o que se suja mais. E o que se limpe, né? Se limpe mais. Nós venhamos manter a nossa pureza em Deus. Você que conhece a verdade, você que disse sim para o Senhor, você que já entregou a sua vida nas mãos de Deus, que você possa aceitar do Senhor essa graça, né? Essa graça redentora, salvífica, e colocar a casa em ordem, colocar a vida no altar de Deus, no centro da vontade de Deus, porque o adversário ele não brinca, ele trabalha 24 horas para roubar a nossa coroa, né, para roubar aquilo que nós temos de mais precioso, que é a garantia que nós temos de vida eterna, se estivermos no padrão de uma vida de um escolhido de Deus, né, e de todas as formas ele se levanta para tirar o nosso foco, para nos tirar da posição, para trair o Senhor, para negar a sã doutrina do Senhor, para nos tirar da vida de santidade, né, apóstolo? Amém, glória a Deus. E a gente tem se esforçado, né, irmãos, para passar, né, aquilo que o Senhor tem nos orientado, nos tem dado, né, ensinando os guerreiros, ensinando os irmãos, ensinando vocês aqui no canal. Amém, amados irmãos. O Senhor tem nos dado dons preciosos, muitas coisas nós não podemos relatar aqui para vocês aqui no YouTube, né, porque são mistérios entre nós e Deus, né, então... Mas aquilo que o Senhor permite falar, aquilo que o Senhor nos permite experimentar, nós temos experimentado, temos vivido e temos tentado passar o máximo para as pessoas, né? Irmãos, e não vá pensar, né? A igreja Shalom, os irmãos são arrebatados direto, irmãos. É muita gente que ainda está em tratamento. Você vê no final a experiência, né? Ele contando que ele viu uma certa irmã aqui da igreja no inferno sendo torturada. Para você ver, irmãos, nós não somos perfeitos, né? A gente busca, a gente luta, né? Mas muitas pessoas ainda, né, preferem o caminho da mentira, ainda preferem o caminho da vaidade, né? Ainda preferem o caminho, né, da porta larga. Então, amados irmãos, nós nos esforçamos para ganhar o máximo de vidas, porque sabemos também que nosso tempo é muito curto aqui nessa terra, então temos que aproveitar para fazer o melhor para o Senhor. Então que você se levante como um guerreiro, como uma guerreira, disponível ao chamado do Senhor, disposto a fazer a obra do Senhor e assim resgatar vidas para o reino também. Amém, apóstola? Vamos orar.
Senhor, meu Deus e meu Pai, querido meu Pai amado, Deus, em apresentamos nome cada de irmão e Jesus. irmã, Pai, que chegou nesse momento Sim, da meu Pai oração, amado e que essa mesma unção, Pai, que essa unção, meu Pai, que o Senhor tem derramado aqui em nossas vidas também recaia sobre a vida dos teus servos, Sim, meu Pai, Deus. querido Pai amado, Senhor, e que a graça do Senhor visite Sim, cada meu um, Pai, em nome Senhor, eles de possam ter Jesus. visões, revelações, que eles possam andar no centro da tua vontade e assim cumprir o propósito nessa geração, Pai. Senhor, Sim, meu continua Pai, em levantando nome de guerreiros e Jesus. guerreiras, Pai, continua preparando a tua igreja para ir morar no céu, Pai. Sim, meu Cuida Pai, em de nome cada de um, Pai. Jesus. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém Amém. e amém. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.